Que a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Exal Neves e venho fazer alguns comentários sobre política e fé para todos vocês. Eu gostaria que você lembrasse que ultimamente uma das perseguições que tem no país é contra pessoas conservadoras, as pessoas que é tida como a favor da palavra de Deus. Em outra linguagem, eles querem dizer pessoas que não é a favor da sodomia, pessoas que não é a favor daquilo que contradiz a palavra de Deus e é a favor, por exemplo, da família tradicional. Outros lugares também, a perseguição é tão grande contra o cristianismo que nós temos aí problemas, por exemplo, pessoas que já tentou inventar projetos de lei para tributar a igreja, sendo que você que é dizimista já tributa, e ao mesmo tempo querendo coibir você de exercer a sua livre opção de fé e de escolha, e quando a sua regra de fé diz que você tem que ser um dizimista e um ofertante, sustentar o lugar que você congrega e sobretudo de poder semear para que outras vidas sejam alcançadas, porque num país como o Brasil, de tantos impostos e etc, para você ir de um lugar ao outro existem gastos. Tudo é caro nessa nação, porque nós temos esses desgovernos estaduais, federais e municipal que estão aí na ativa. Baseado nisso, eu quero fazer alguns comentários com você sobre política, porque na verdade eu tenho observado que nós não temos no Brasil partidos políticos e nós não temos políticos no Brasil. Ah, mas tem o partido AB. Espera que eu vou te explicar o que é que está acontecendo e por onde Satanás destruiu a nossa nação. Quando você vê essas pessoas falando de conservadores, de perseguição, que é culpa dos evangélicos e etc., até o fracasso da marcha para Satanás, essa na verdade é culpa de Deus e nossa, porque nós oramos e Deus nos atendeu em nome de Jesus. Eu queria te dizer só o seguinte, que as questões de tudo isso estão acontecendo porque Deus quer entregar essa nação na mão de um povo justo. E quando se fala de um povo justo, não está falando de nenhum partido que está governando hoje, de nenhuma dessas caras, figurinhas carimbadas, senadores há muito tempo, partidos que estão no governo federal faz tempo, partidos que seu senador está lá faz tempo. No estado de São Paulo, por exemplo, se Deus não manda água na cantareira agora, não sairia do volume morto, porque o PSDB nem para gestar água serve. O atual prefeito, para não falar que o partido é bom, só sabe cuidar de ciclovia e tacar radares. Radares em São Paulo aumentou assustadoramente, a máquina estava usando dinheiro para outra coisa, assim como em Limeira agora tem a CPI para entender onde está indo o dinheiro do pedágio de Cordeiro, porque fora pedágio tinha radares. E arrecadando com tantas coisas que aconteciam de explicação sobre radares, não pagava a empresa que emprestava o radar. Mais ou menos essa ideia. Então eu quero ler aqui um texto para você que fala assim, olha bem, Provérbios capítulo 29, versículo 26. Muitos procuram o favor dos príncipes ou de pessoas importantes, mas o Senhor dá a cada um o que merece. Em outra tradução, mas o Senhor vem a justiça. Muitos procuram favores das pessoas importantes, dos príncipes, mas o Senhor dá a cada um o que merece, ou do Senhor vem a justiça. Provérbios 29, 26. O que acontece é o seguinte, quando se tem um governo carnal, quando se tem um governo não temente ao Senhor, porque um monte de políticos vai na igreja, mas você vai ver a prática dele agora que ele está lá no governo. Porque na igreja é uma sociedade, mas entrar lá, ouvir, sair é uma coisa, ser praticante, você está vendo agora o que é esse político que tanto você vê, inclusive na sua comunidade, por aquilo que sai dele no jornal, por aquilo que as pessoas necessitou. Então quando o governo é carnal, é um governo que na verdade ele trabalhou em troca de favores, e a troca de favores está entre os que os cercam, inclusive pessoas que sustentou a sua campanha política. Por exemplo, as empresas semeiam na vida desses partidos do Brasil, e PMDB, PT, PDT, um monte, PP, não sei o que, PSDB, todos receberam. Então eles já casam, já entram na política,
já vendidos não para a sociedade, mas vendido para esses empresários que querem mandar na nação. Conclusão: todo partido que trabalha em troca de favores, ele é uma desgraça para a nação, e todos os partidos que estão aí estão envolvidos de alguma maneira, os que estão atuando nos governos municipais, estadual e federal, envolvido de alguma maneira, em alguma situação, o seu partido recebeu doação. Ninguém doa nada de graça. Porque se doassem de graça verdadeiramente, não era filantropia, era ato de amor e não existiria mais pobre. Agora, dentro dessa situação, o governo, você vê agora nas próximas eleições coligações. O que é coligações? É a falta de caráter de um partido que não tem opinião própria, não tem agrado da sociedade, então ele precisa pegar força de outros para manipular, somar votos e força para entrar no governo. Só que chega lá, o partido principal vai apresentar, tipo o PT no início lá do Lula, fome zero. Ele não tinha projeto para fome zero, então depois não tinha nada, ele pegou a Bolsa Família da Ruth Cardoso, finada esposa do ex-presidente Fernando Henrique, e quer fazer como se fosse deles aquilo lá. Mas nós expandimos, vocês só fizeram 5 milhões, porque foi um plano que surgiu no governo. Agora eles há tantos anos, agora estão dando bolsa para a mulher de presidiária e transar no presídio, e não melhora o sistema prisional, não amplia com tantos criminosos soltos. Mas vamos continuar aqui. Então, partidos que trabalham em troca de favores e coligações é desgraça para a nação. Eles não são bênção. Eles não têm caráter próprio. A política deles é mentira, é fingida, não é baseado numa verdade nem numa razão. O que você tem que entender também é que quando as pessoas recebem a colaboração de empresas, ele tem que abrir uma brecha, como se vê lá no governo federal, para falsas licitações, para, tipo assim, a Odebrecht estava aqui, estava ali, estava lá, estava fora do país, o cara que investiu em todos os políticos, porque na verdade depois ele começou a mandar na nação, nas obras. Como você viu, por exemplo, esse é um ano de Olimpíada, lembra da Copa, a lavagem do dinheiro com influência de ex-presidente, até campo para time privilegiado, que para mim é não conta, isso aí não conta. Tudo que vem de corrupção, que alimenta a alma do homem, explica a miséria que ele vive. E aí dentro disso, agora para você ter uma ideia, então para você ter uma ideia, quando ele fala assim que a pessoa procura a ajuda de pessoas importantes, aqui em Provérbios 29 e 26, muitos procuram o favor dos príncipes, de pessoas importantes, de pessoas que podem. Imagine você que votou, elegeu aquela pessoa para ganhar salário dos seus impostos, então ele se tornou seu empregado, agora você tendo que implorar para ele fazer alguma coisa para você na cidade, até tapar um buraco. É lícito uma coisa dessa? Você sabe que o IPVA surgiu para a pavimentação das estradas. O governo pegou lá atrás e foi privatizando tudo. E empresas que vai gerar aqui, eles têm que ganhar para eles e para o governo que cedeu a licitação para eles. Ainda encheram de pedágio. Não era para ter pedágio. Então é um país de um povo pacífico. O que você tem que entender é o seguinte, é que nós não temos hoje no Brasil partidos políticos e não temos político. Vou te explicar. O partido ele é uma organização que os membros praticam acordo comum. A maior parte dos partidos estão quebrados entre si. É só olhar PT, PSDB, PDT, e olha quem o PT está projetando caso o caráter do Lula permaneça sujo, que há de permanecer em nome de Jesus, tentando trazer o Ciro Gomes para presidente. Quem é Ciro Gomes? O que ele tem para apresentar para a nação? Imagine um homem daquele gerenciando a nação, um amigo do PT. Agora, dentro disso, o que é um partido? O partido são pessoas com fins políticos e sociais. Quais são as políticas sociais que está te beneficiando? O governo alegando que a crise era a falta de dinheiro. Para tentar escapar do impeachment, a senhora Dilma Rousseff, antes da virada do ano, pagou todas as corrupções das pedaladas. Tem
país é próspero, mas eles manipulam até as crises para destruir a tua vida. Ela deu uma entrevista falando que se quiser que o país saia mais rápido, não é sair de vez, mais rápido da crise, tem que aprovar o CPMS, querendo dizer, você tem que arcar com o fruto das nossas corrupções. Dentro dessa situação aqui, eu quero só te dizer o seguinte, que o partido é a associação de pessoas unidas pelos mesmos interesses, ideais e objetivos. Você pode observar que nos partidos os objetivos vereadores apoiam prefeito, deputados está de comum acordo com o governo do estado e no federal lá todo mundo partindo para favor. Nós estamos vendo a corrupção, a desgraça e todos ficando a favor. Por quê? Porque eles estão comendo fatias da mesma parte. Não é por política social, não é porque estão incluindo nós a sociedade e fazendo economia para nós. Opa, sucateamos, não temos onde tirar. Vamos tirar dos idiotas, levantar de novo, depois a gente sucateia de novo. Você pode olhar que todo prefeito que sai, todo governo fala que deixou dinheiro, o outro que entra sempre fala, não tinha nada lá, está sucateado. Então dentro disso, o partido tem que ter posição e lado proveitoso. Conclusão, pessoas casadas com aspectos sociais e econômicos. Aspectos sociais e econômicos. Os que estão lá conhecem bem como manipular a economia, mas os partidos que hoje estão no governo, nenhum conhece o que é princípio social. Não reconhece você na sociedade como cidadão. Ele te tem como escravo, que você tem que produzir lucro para eles agora até a CPMS, e para eles fazer como eles querem. E por que os políticos desta nação têm esse pensamento? Primeiro, política é a ciência que estuda os fenômenos relativos ao Estado. E a maior parte das pessoas que hoje são candidatos, eles não sabem nem a situação que se encontra a sua cidade e seu estado. Já os que estão lá entenderam que eles têm que pegar número da definhagem do governo atual, alegando e acusando aquilo que está errado. Mas ele não tem uma saída concreta, ele só fala, eu vou fazer com essa área isso, mas ele não fala de onde, por onde, nem como. Então depois chega lá e começa a fazer projetos de lei, investir em você. Antigamente você não pagava imposto de casa, ficava uns anos, depois você legalizava. Hoje em dia seu nome vai para o SPC. Aqui na minha cidade, por exemplo, graças à generosidade do prefeito, eu pago o imposto predial anual e ele queria tacar a luz da rua, desde a outra gestão, queria tacar a luz da rua também na minha força. A força era 130, foi para 200 por mês. Aqui também eu tenho que te dizer uma história. Política é a arte de bem governar os povos. Quem se sente bem governado hoje nesse país? Pelo seu representante municipal, estadual e federal. Eu não estou falando de militantes, eu estou falando de você, cidadão, que votou, que foi para lá, que não participa de grupos militantes gays, que não participa de grupos militantes sindicalistas, porque os sindicalistas são forjados aí. E ONGs que mamam no governo são obrigados a ir, senão vão perder a mamata. Se entrar pessoas justas e inteligentes, que está vendo que está indo dinheiro em saco furado, ele vai bloquear isso. E aí você vai procurar o vereador, larga lá um papel, ele esquece de você. Você tem que ir pedir favor dos príncipes, das pessoas importantes, como se eles sabem o que é. Eles lembram o que eles prometeram fazer, mas por falta de caráter não faz. Porque estão coligados. As coligações. Agora o outro partido que ele deu aquela pasta, ele não pode cumprir o que ele mesmo votou. Então, senhores, todas as pessoas que vêm com ideia de coligação para o seu lado, partidos, foge dele. Você pode olhar, por exemplo, que na minha cidade, em outros lugares, os prefeitos caíram. Eles estão vindo cair investida. Prefeitos que foram caçados, de colocar os filhos. Se os filhos entrar, eles que vão governar. O que filho deles entende de governo? Vai olhar a área que o sujeito estudou e está tentando vir no governo da cidade. É porque eles sabem que é dinheiro fácil, ostentação,
regalias que você não tem. Então, dentro dessa situação, a política é a arte no trato das relações humanas. Você que é uma pessoa não militante, mas cidadão comum de família, você está contente com o trato humano que estão te dando? Está satisfeito com o trato que estão te dando na questão política? Você pode glorificar a Deus por esses governos que estão na sua cidade, no seu estado e na nação? Deus está querendo entregar a nação na mão de pessoas justas. Para isso nós temos que extinguir da sociedade política, através do poder do nosso voto, nas próximas eleições, todas essas cúpulas que aí estão, municipal, estadual e federal, e querer caras novas, e querer entender o que é política, querer entender o que é partido, querer se situar e interrogá-los sobre o assunto, que eles venham com soluções, que eu estou cansado também. Eu faço parte de partidos e lanço minha crítica e arco com as consequências. Todos os partidos que eu estou vendo aí de pré-candidatos fazendo campanha, só estão preocupados em mostrar buraco na rua, mato na praça. Se esse fosse o mal pior, vai nos hospitais e filma lá. Façam alguma coisa inteligente. Vai dentro da casa de quem está acamado, com direito de remédios já conquistado que não chega lá. Faça algo melhor, algo mais cônscio, algo de quem entende de política. Em outro lugar, eu coloco aqui para você que a nossa nação chegou na desgraça, por quê? Porque nós só temos hoje militantes. Votou em militantes de sindicato a maior parte, desde São Paulo a todo lugar. Foi corrupto e não fez nada. Aqui nós temos militantes vereadores de sindicato. Vai ver o que o inerte faz naquela cadeira. Não faz nada. Nós temos militantes que foi eleito a senadores e a deputados federais. Está lá em Brasília. Estão fazendo o quê? Nada. Porque chega lá, eles são militantes. Eles não entendem de política, de partido. Ele não entende de sociedade, ele não entende que ele é um representante da sociedade. Ele é uma pessoa que milita a causa da sua máfia. Ele milita causas daquilo que ele acredita como pessoal. E um político, ele não pode ter só as suas convicções pessoais, ele tem que ser pessoas envolvidas na sociedade. Por isso, eu tenho que te falar, o que é uma pessoa populista? Por exemplo, o ex-presidente não era político, era militante que queria se meter de político. E a atual presidente não é uma política, ela é uma militante, é uma pessoa combatente que atua, participante, e você vai ver a vida dele sempre participando daqueles que se queriam ser revolucionários. E a revolução vem da ideia de ditadores, porque ditadores querem impor o que você come, o que você vive, fazer política para ele e os outros escravos. Porque se fosse comunismo, o comunismo seria a ideia de ser um sistema econômico e social baseado no que? No princípio da propriedade coletiva. Se era para ser o comunismo, o princípio da propriedade coletiva, desde o governo a todo mundo era casas, não casinha de CDHU, mas casas iguais. Olha lá a ideia do comunismo tentando se implantar lá na Venezuela. E o ex-presidente, quando estava investindo em Cuba e em outros lugares, ele falava que ia ter retorno para o Brasil. O que Cuba traz de retorno para o Brasil? O que a Venezuela, que também tem petróleo, traz de retorno para o Brasil? Você lembra que o Hugo Chávez, quando entrou, a primeira coisa que fez foi expulsar praticamente, a ideia foi a Petrobras de lá. Primeiro o governo investiu para depois ser roubado. E dentro dessa situação, o governo continua mentindo que era para o bem. A Venezuela está sucateada. O Maduro, quando ele era motorista de ônibus, ele era uma maravilha. Ele pegou e se passou o que para enganar o povo? O mesmo que ex-presidentes e atual presidente daqui fez. Se passaram por populista, porque o Lula sempre foi uma figura indesejada. Não é agora que o nome dele e o caráter dele está manchado. Já é antigo isso. O PT já é partido rejeitado faz tempo, porque eles são militantes.
militam por causa dele. O revolucionismo era um ajudar o outro. Houve ditado que desde quando o PT entrou, presidentes lá fora falando, eles salvaram o comunismo na América do Sul. E aí dentro disso, eu queria te falar uma coisa impressionante. O militante, ele combate as suas convicções, só que daí os militantes entenderam que não tinha espaço para eles na sociedade. Eles se fizeram por populista, pessoas democráticas, do povo, carismático, e enganou todo mundo, e aí entrou. Só que entrou lá giro de militantes, coligações, dando para os outros. O ex-presidente alegou que a culpa é de Deus, dos seus amigos ser corrupto, que se Deus colocasse na testa ele não tinha escolhido. E ele se acha tão acima da média que esta semana ele disse que não há uma viva alma nessa nação mais honesta do que ele, nem cristão, nem católico. Para você ter uma ideia, a presidente é tão militante, não política, que ela estava lá na Petrobras desde quando vinha quebrando, autorizou coisas injustas e negociações que é o contexto de tudo que trouxe a Petrobras à sucataria. Na época do Fernando Henrique teve corrupção, mas não chegou no estado em que o PT fez. Ela já estava lá dentro e até agora fala que não tem nada contra ela. Não é, é que não tem procurador da geral, nem ministro saco roxo para pegar o que está na cara e falar isso aqui. Mas fica tranquilo, eu quero ler o último versículo para terminar. Aqui a palavra do Senhor diz assim, em Provérbios 21:1: o coração do rei é como um ribeiro de água caudalosas nas mãos do Senhor, este o inclina para onde quer. Parece que muitas horas nada está no controle de Cristo, porque as pessoas estão atrapalhando a nossa vida de ir, seja no sistema municipal, estadual e federal. Mas se você se encurvar a Deus, inclusive você, ministro corrupto, que está alinhado a esses desgovernos, porque o prefeito da cidade fez a prefeitura cabide de emprego da sua família, porque você recebeu benefícios. Você tem que saber de uma coisa: nós vamos continuar se encurvando, porque as pessoas estão contra nós, dos conservadores, porque Deus está dando essa nação para nós. Ele está punindo a gente, mas com amor. Ele está punindo a gente para abrir os nossos olhos. Nossos olhos estão se abrindo, e pessoas justas vão governar essa nação. E depois nós vamos fazer o mesmo que o PT fez. Quando o PT entrou, ele não foi buscar a turma que na época da repressão militar condenava as anarquias deles. Eles não julgaram até velhinhos recentemente, trazendo lá para depor e colocando julgamento. Vai chegar uma hora, senhores, que alguns vai passar, que alguns já são bode velho e já estão apitando na curva, mas muitos desses que estão aí vai sentar a hora que o justo estiver no governo e dar conta. Assim como ele quer pegar até bens que pessoas conquistou lá fora e manteve a conta lá fora porque foi negócio lá fora para tirar impostos, vai chegar uma hora que vocês vão estar diante de pessoas justas e vão dar conta também. Então, em nome de Jesus, não se esqueça, o coração do rei é como um ribeiro de água na mão do Senhor. Este inclina para onde ele quer. Provérbios 21:1. Nabucodonosor, Deus usou ímpio para um propósito dele. Depois, para livrar os que estavam justos da mão de Nabucodonosor, Deus usou Ciro. Fica tranquilo, Deus vai agir. Mas aprenda que hoje nós não temos políticos na ação, na nossa cidade, no estado, nem no Brasil. Nós estamos tendo militantes disfarçados de populista. O Lula era popular, o povo gostava. Agora que está sucateado, que o povo está rejeitando, até os cabelos estão caindo, procurando de tudo quanto é lado, tapa buraco aqui, explode outro problema ali, porque Deus não se deixa escarnecer. Ele ama, mas aquilo que o homem planta, ele colhe, em nome de Jesus.